10 da manhã, 32 minutos. Um outro assunto que está em alta na aviação civil é a negociação entre duas gigantes companhias aéreas que operam no país. A Companhia Aérea Azul e a Abras, dona da Gol, assinaram um memorando de entendimento para iniciar as negociações para uma fusão. Caso a união se concretize, a nova empresa vai concentrar 60% do mercado aéreo do país. Por esse memorando divulgado ao mercado financeiro, a fusão depende do fim da recuperação judicial da Gol nos Estados Unidos, prevista para abril. Nova empresa terá 3 conselheiros da Abra, holding que controla a Gol e a Avianca, 3 da Azul e 3 conselheiros independentes. Vamos entender um pouco mais como funcionam as leis também no Brasil para esse tipo de fusão e o que isso pode ter de impacto na aviação civil, inclusive no Aeroporto Internacional de Viracopos, que tem boa parte da operação nas mãos da Azul Linhas Aéreas. Nossa convidada nesta segunda-feira é a doutora Patrícia Agra, advogada, sócia do Direito Concorrencial do escritório L.O. Batista. Doutora Patrícia, muito bom dia. É um prazer ouvi-la aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, o prazer é todo meu. Doutora, a gente sabe que no Brasil existe o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que serve justamente para avaliar situações que muitas vezes possam atrapalhar a livre concorrência no país. O CAD está de olho também nessa movimentação entre as duas gigantes companhias aéreas do Brasil? Não tenha a menor dúvida. Mais do que isso, as empresas são obrigadas a levar essa fusão ao CAD e pedir autorização do CAD, e elas não podem se integrar, não podem fazer nada antes dessa autorização. Essa autorização vai ser uma análise complexa, deve demorar aí alguns meses pela frente, ela não é uma análise rápida, porque pela sua complexidade, ainda mais nesse setor, que é um setor delicado, é um setor concentrado no Brasil, no geral no mundo todo, não é só uma característica nossa, né? Mas como você mesmo apresentou, ele junta duas grandes empresas num mercado que hoje basicamente tem 3, né? Doutora, a gente lembra de algumas fusões que aconteceram no Brasil de empresas, me lembro 25 anos atrás, por exemplo, praticamente isso, quando houve a fusão de duas gigantes marcas de bebida, Brahma e Antártica, que se juntaram e criaram a Ambev. Houve uma discussão na época sobre livre concorrência, mas isso acabou sendo, de certa forma, autorizado a funcionar. Agora, quando a gente está falando de aviação civil, existem regras mais específicas do que, por exemplo, para o setor de alimentos e bebidas? Não são regras específicas. A análise ela é técnica, ela é feita uma análise de mercado, ou seja, impactos no mercado. E mercado é uma coisa ampla, ela envolve muitos agentes de diferentes características. Então, vão ser analisados os impactos à estrutura, né, à infraestrutura, como você comentou, né, a Azul tem uma operação relevante no aeroporto de Viracopos. Vão ser analisados os impactos aos fornecedores, aos consumidores, principalmente, ao impacto regulatório como um todo, ao impacto aos concorrentes, ao impacto que isso vai ter numa futura entrada de novas empresas, né, o interesse de entrada de novas empresas, um setor que a entrada é difícil pela sua própria característica. Então, é assim, muita coisa vai ser olhada, mas a técnica da análise, ela é a mesma. O que diferencia é que, como é um setor muito regulado, com regras muito específicas, essas regras, esses incentivos às empresas são olhados de forma específica, mas é mais pelas características específicas de cada setor do que a estrutura da análise. A análise ela vai focar no impacto à defesa da concorrência, quer dizer, a dinâmica concorrencial que ocorre nesses mercados. E os mercados aqui, eles vão ser analisados rota a rota. Então, apesar de fato, quando você soma todas
pode estar dando 60% do mercado, mas ele vai ser analisado rota a rota, qual é o impacto. Então, você pode ter rotas, por exemplo, que não vai fazer muita diferença, ou porque a Gol não está, ou porque a Azul não está, assim como você pode ter rotas, por exemplo, que vai virar um monopólio, porque hoje só as duas exploram. E isso vai ser avaliado por cada um desses mercados. E eventuais restrições, condicionamentos por parte do CAD podem ser feitos em cada uma dessas rotas. Então, no caso da Ambev, a Ambev foi aprovada, como você bem comentou, mas houve restrições. A Ambev tinha que cumprir algumas condicionantes para que isso fosse aprovado, né? Então, aqui pode seguir o mesmo caminho. O CAD pode pôr condições, pedir para mudar algumas coisas, inclusive as empresas abrirem mão de certas rotas, ou simplesmente falar, nossa, a rota não dá, né? Ou desaprovar a operação como um todo. Nós estamos conversando com a doutora Patrícia Agra, aqui no nosso Manhã Bandeirantes, advogada, sócia da área de concorrência da LO Batista, falando sobre a possível fusão entre as duas empresas aéreas Gol e Azul. E a pergunta que todo passageiro, todos aqueles que utilizam os aeroportos no Brasil, se faz nesta hora: uma fusão dessa tende a deixar as passagens aéreas mais baratas ou mais caras, doutora? Pergunta difícil essa de responder agora. Olha, todo processo de concentração pode levar a um aumento de preços, sim. E isso é um dos pontos que o CAD vai estar olhando com bastante cuidado, né? Então, pode acontecer de ter um aumento de preço em algumas rotas, especialmente aquelas rotas em que você não tem a concorrência, porque um dos papéis da concorrência é justamente esse: pressionar os preços para baixo, né? Então, você dá um desconto maior quando o seu concorrente ao lado está fazendo um desconto maior ou pode fazer um desconto maior, ou quando você tem o perigo de alguém entrar no seu mercado porque o seu preço está muito alto e aproveitar daquele consumidor que não está conseguindo acompanhar o seu preço alto. Então, uma fusão, todo o processo de concentração pode gerar preços mais altos, é esperado que gere preços mais altos em alguns desses mercados, mas o CAD também vai estar olhando isso, né? Por outro lado, as empresas também ganham em eficiência, né? Então, pode eliminar as duas empresas fazendo rotas que não tem demanda para isso, né? Então cai o custo da empresa, eles podem otimizar os custos das duas empresas juntas, e isso também pode ser levado a uma melhora tanto nos serviços prestados ao consumidor, quanto na própria tarifa. Quando a gente fala de viagens aéreas, muita gente se programa com uma enorme antecedência. Então, tem gente que já tem passagem comprada para as férias de fim de ano pela Azul, pela Gol. Mesmo agora, em janeiro, já tem passagens vendidas para setembro, outubro, novembro. Com uma possível fusão, mudanças de rotas, é possível que algumas dessas linhas saiam e a pessoa tenha que ser recolocada em um outro voo. Isso, de alguma forma, o consumidor pode buscar seus direitos? Quem, por exemplo, comprar uma passagem da Gol para dezembro e essa passagem for de uma linha que até lá não existirá mais, a quem recorrer? Quais são os caminhos para não se prejudicar numa história como essa, doutora? Olha, a ANAC e os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Governo Federal, do Ministério da Justiça, são os órgãos que vão cuidar do consumidor, né, que cuidam do consumidor na aviação comercial e devem ser acionados, né? A primeira coisa, as empresas vão ter que apresentar um plano para esse consumidor, o consumidor não pode ser prejudicado, não será prejudicado. Agora, eventualmente, consumidores que se sintam prejudicados, procurem os seus direitos, vão ao PROCON, levem à ANAC, esses órgãos, principalmente a ANAC é o órgão regulatório, esses órgãos estão preparados para isso, vão atuar em cima disso, né? O próprio CAD, como eu falei, o CAD não cuida do consumidor, mas ele vai ver o impacto ao consumidor. Então, assim, e as empresas, com certeza, vão ter um plano de cuidado desse consumidor, o consumidor vai ser alocado. Então, pode ser que, você comprou uma passagem da Azul e vai voar na Gol, então, o consumidor foi atendido, importante ele chegar lá, né?
Então, as empresas vão ter um plano para isso, com certeza, e o consumidor não pode ser prejudicado, e se sentir prejudicado, primeira coisa, aciona a empresa não deu uma solução, aciona a ANAC, aciona o PROCON da sua cidade. Doutora Patrícia Agra, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, sempre um prazer ter a senhora aqui conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Espaço sempre aberto para a gente trazer novos esclarecimentos e uma boa semana a você e toda a sua equipe. Eu que agradeço, para mim foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Uma boa semana a todos. Às 10